Jovem TV, feita para você. Surpreenda! Faça o dia de alguém mais especial com nossas cestas, pois somos amor, carinho e afeto. Cestas para todas as ocasiões, entregas em Cabo Frio, São Pedro e Arraial do Cabo. Peça pelo WhatsApp 99959-5962. Siga nossas redes sociais, Facebook, Cláudia Lacerda Cestas e Sachês, Instagram, Cláudia_Lacerda 1977, Rua Zulmira Mendes 22, Braga, Cabo Frio. Bimetal, nome referência em venda e conserto de bombas d'água e motores elétricos. Soluções inteligentes em bombeamento e tratamento de líquidos. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado em linha de bombas d'água, Dancor, Schneider, Orato, e linha de jardinagem, Trap e Intec Machine. Para te atender da melhor maneira possível, entre em contato conosco através dos telefones 22 99231 3081 e 99843 4469. Na Só Pedras você encontra tudo em pedras para sua construção. Mármores, granitos nacionais e importados. Os melhores acabamentos você só encontra na Só Pedras. Cobrimos todos os orçamentos e com desconto. Há 34 anos no mercado e agora em novo endereço. Estrada do Contorno número 74, Estrada do Guriri, Cabo Frio. WhatsApp 22 2643 3988. Ai, Jesus. Oi, pessoal, boa noite. Quero agradecer você, o público que está aí na sua casa, está assistindo pelas redes sociais. Por mais uma quarta-feira a gente poder estar levando um pouquinho de conteúdo para vocês, um pouquinho de dúvidas jurídicas. E hoje eu tenho uma convidada queridíssima, gente, que é a Cíntia Meirelles. Cara, acabei de falar agora. Meirelles. Cíntia Meirelles está aqui, advogada empresarial e trabalhista. Orton, corta para ela. Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Foi assim, eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais e achei incrível essa sua iniciativa de trazer um pouco, né, de divulgar o direito. A gente fica tão presa naquela parte técnica, né, e quando a gente traz para a população, isso é muito gratificante. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir um pouquinho com essa difusão do conhecimento. Ah, mas é claro que ela vai contribuir, gente. Maravilhosa, inteligente, tá aqui com a gente, ó, tá cheio de perguntas para você hoje. E o legal, você falou assim, trazer um pouco do direito, é tipo bem descontraído, né? Porque a gente que faz parte desse mundo jurídico sabe que é muito maçante, muito, né? Ler aquelas coisas, doutrinas, é tudo muito chato, gente. É chato, é cansativo, muitas das vezes a linguagem não é acessível. Então, assim, você precisa... eu acho assim, eu gosto de tratar o direito com uma forma mais clara e mais prática, até porque as pessoas que vão ouvir nem sempre têm conhecimento, e muitas das vezes nem a gente mesmo consegue dominar tudo. Então, essa é a importância de ter esse tipo de programa que possa trazer para a população um pouco de esclarecimento, um pouco de conhecimento. E as línguas em latim, hein? Ai, nem me lembro. Não né? é? Só o vadimeco a gente já deixa por aqui. Pois é. Você só abre na hora que você realmente precisa, gente. E olhe lá, porque verdade, a gente guarda muita coisa. Vamos começar com as perguntas. A gente vai começar com perguntas trabalhistas, que o Instagram mandou pra gente. O pessoal foi perguntando pelo WhatsApp. Inclusive você que quer mandar sua pergunta, toda semana a gente traz ou um advogado, ou um tema político, ou uma questão popular que a gente quer que a população cabofriense tenha mais conhecimento, saiba de todas essas coisas. Vamos lá, Cíntia. Quem sofreu humilhação de outros funcionários
como que ele vai proceder? A pergunta é a seguinte: eu trabalho numa padaria, eu sou recém-contratada e tem outros funcionários que eles ficam, né, tipo assim, nossa, é muito devagar, e eles ficam me humilhando, eu tô me sentindo mal naquele ambiente. Como que eu faço? Olha, a gente tem uma palavra que se chama compliance, que nada mais é do que a empresa ela está em conformidade com a legislação. O que essa novidade trouxe, o compliance trouxe? A empresa ela tem que estar atenta a esses fatos. O assédio moral, ele pode ser penalizado, mesmo que não seja a empresa a causadora desse dano. Porque geralmente a gente vê muito o patrão que às vezes comete algum tipo de assédio, mas existe o assédio moral horizontal e o vertical, que é aquele praticado pelos próprios funcionários, pelos próprios colegas de trabalho. Então, a pessoa que está sofrendo esse tipo de assédio, ela pode fazer até um boletim de ocorrência, dependendo do tipo de assédio que for, se envolve algum crime, alguma coisa nesse sentido, ou então até mesmo ingressar com uma ação indenizatória na Justiça do Trabalho, pleiteando até a própria empresa, porque é dever da empresa, enquanto o funcionário estiver no local de trabalho, zelar pela integridade e pela dignidade daquele colaborador. Aqui, a situação que foi relatada é o seguinte: ela é recém-contratada. Então, ela ainda está naquele esquema, né? De tipo, a empresa está conhecendo ela. Tem todo um trâmite ali, né? Um receio. E aí, ela falou pro chefe dela, ela falou, olha, tá acontecendo isso, não estou me sentindo bem. Só que ele vai mandar, ela falou que ela tá sentindo isso. A gente não sabe, mas querendo ou não, a gente sente quando as coisas estão acontecendo. Ela falou que ele vai optar pelos outros funcionários que já estão na casa há um tempo. Ela entra... Como é que ela faz? Ela leva essa... Como é que eu posso fazer? Ela tem que redigir num documento esse relato e levar para o chefe dela para ela poder entrar com uma ação na justiça falando que o chefe estava ciente do que estava acontecendo. Olha, esse tipo de prova é até um pouco delicado, porque muitas das vezes você não consegue substancializar ela, materializar ela, né? Às vezes a pessoa até grava, assim, sem a pessoa estar sabendo. Tem vezes que o juiz aceita, outras vezes depende muito da situação. Mas ela pode, de fato, criar uma notificação informando para ele o motivo que ela esteve lá, tal data, e fazer uma entrega. Se a empresa tiver algum RH, se não tiver, até mandar pelo correio, notificando a empresa com o próprio punho dela, olha, que ela esteve lá, tal dia que ela vai ter como provar que ela fez um registro daquilo internamente, para não ser simplesmente uma aventura, porque fica difícil às vezes de você conseguir provar. Né? Então o ideal é que ela vá buscando esse tipo de prova, os dados dos funcionários que estão praticando esse tipo de assunto, porque isso com certeza já é a cultura da empresa. Toda empresa ela tem cultura, mesmo que não tenha uma cultura desenhada, ela tem a cultura do ambiente, que no caso dessa empresa é uma cultura do ambiente que todo mundo que chega pode sofrer esse tipo de assédio, ou até mesmo pelos próprios funcionários não querendo gente nova. Sim. E isso é muito ruim. Então é importante até que ela traga isso à tona para que a empresa tenha conhecimento e entenda da obrigação dela de estar preservando aquele funcionário, porque isso não pode acontecer. A gente tem que ter essa empatia pela situação, né? Porque senão toda vez acontece, ninguém fala nada e aí a gente acaba tendo essas empresas ruins. Né? Tipo assim, o patrão fala uma coisa, o funcionário que tecnicamente não foi contratado fala outra, e aí fica complicado. Então, a gente sempre tem que estar atento e sempre ter um respaldo, né? Sim. Tipo assim, vou fazer esse documento aqui, pode ser que não precise usar, mas se precisar eu tenho. Ela está no contrato de experiência, provavelmente, né? Provavelmente. Então, o que ela pode fazer também? Quando terminar o contrato de experiência, ela solicitar qual foi o motivo pelo qual ela não foi contratada. Porque se ela passou por um processo seletivo e ela foi escolhida, você entende que a primeira fase ela passou. É óbvio que é direito da empresa não ficar com um funcionário após o período de experiência. Mas então que no final ela solicite uma explicação pelo motivo dela não ter ficado, já que ela preencheu todos os requisitos para a contratação. E se ela tiver documento que prove que ela tinha pontualidade na hora de trabalhar, tudo isso que prove que ela tinha uma boa conduta dentro da empresa, isso serve como prova. Entendi. Então tá respondido e vamos para outra pergunta. Tem muita coisa, muita pergunta aqui trabalhista, mas vamos lá. A gente sabe que o ambiente de trabalho muitas das vezes é um ambiente
tóxico, sabe? Que o patrão... Tem patrão que realmente é muito difícil, né? Sim. E aí, a gente já pensa que na advocacia, que a gente pensa que é autonomia, né, gente? Não consigo ficar presa a ninguém. Vamos lá. Meu patrão, ele pode colocar câmera no refeitório da empresa, porque os empregados, eles estão se sentindo vigiados ali, sabe? As câmeras, elas só não podem ser colocadas nos locais de banheiro, locais onde pode ter uma troca de roupa, né? Onde a pessoa pode ficar exposta na intimidade dela. No refeitório, não existe uma vedação para isso. Então, ele pode. O que o patrão não pode fazer é colocar câmera sem notificar os funcionários. Por exemplo, eu já dei um treinamento numa empresa que a câmera tinha som e ninguém sabia. E eu fiquei sabendo quando eu fiz a entrevista com a empresa, primeiro, aí ela falou, aí eu falei, mas os funcionários sabem? Ele, não tem que saber. Nossa, isso é muito grave. Porque, exatamente, às vezes você chega num dia, né, a gente sabe, no final, ai, que saco, eu tô trabalhando. Enfim, e aí o dono da empresa começa a escutar aquilo ali e começa a tomar picuinha com aquele funcionário. Então, ele não pode. Todo ato que acontece dentro da empresa, que seja uma proteção, porque assim... Vamos olhar para os dois lados, tanto para a empresa como o colaborador, serve como prova para todos os dois lados. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa dentro de um refeitório e você tem a filmagem, você protege tanto a empresa como o próprio colaborador. Então, assim, não existe essa proibição, mas ele tem que ter consciência, né? Tem que ter ciência de que aquilo ali está sendo filmado e que ele pode até solicitar as imagens para alguma proteção interna do funcionário. Nossa, como áudio, né? Às vezes a pessoa chega num dia, assim, cansativo... E você só tá esgotado da vida, né? E aí, simplesmente... Eu, particularmente, até acho que o áudio já é muito invasivo. Eu também acho. Até porque, quando você coloca no local aberto, você não grava só funcionário, você grava também clientes. E aí, vamos dizer que um funcionário que tem acesso àquelas filmagens divulga alguma coisa de uma forma equivocada. Né? Como acontece... Acaba com a empresa. Exatamente. Como acontece muito, das vezes, hoje, as redes sociais é a maior ferramenta de marketing, né, que todo mundo usa. E tem muitas empresas que receberam notificação por filmar dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, pede para o meu funcionário filmar aí o ambiente, principalmente academia. E não notificar o aluno da academia, né, o cliente da academia. E ele entrar com uma ação contra a empresa por conta disso. Então, assim, tem que se tomar muito cuidado com o uso da imagem, da voz. E tem que ser conjunto, né? Sim. Tipo, todo mundo concorda em participar. E igual aqui. Não sendo um ambiente, mas você concorda em aparecer, você concorda em sair as tiragens para o Instagram, para o TikTok, para aquilo. Todo mundo aqui está concordando. Sim. Né? E aí, quando não concorda, a gente dá muito ruim. Dá muito ruim. Dá muito ruim. Vamos lá. O meu patrão não me deixa bater o ponto quando eu faço as horas extras. Ele sempre fala que vai me pagar e nunca me paga. E aí fica... nisso, ele fala que vai, eu não recebo e também não tem um respaldo legal. Errado. Olha, a questão da hora extra é muito complicada e é uma das maiores causas de ações trabalhistas. Exatamente por isso, porque tem patrão que faz isso, uns que falam, por exemplo, vai lá e bate o ponto na hora certa, mas volta para trabalhar. O que eu sempre oriento para a empresa? Nunca faça isso, porque você tem outros mecanismos, até de você não precisar pagar a hora extra para o funcionário, como fazer um banco de horas, enfim. A própria lei te dá mecanismo de você não precisar, porque a gente sabe que a hora extra onera um pouco a empresa. Agora, o funcionário, o que eu oriento, né? Tira foto do seu relógio, do dia, alguma forma que você consiga provar que você estava saindo do seu local de trabalho aquele horário. Porque aí sim, não tem, e faça o teu controle manual. E porque numa demanda, numa necessidade, você tem como provar que de fato naquele dia, você saiu tal hora e que você tem direito àquela hora extra, porque é um direito do funcionário. É cansativa a vida, né, de quem trabalha. Você tem sempre que estar pronto pro pior, gente. Tem sempre que estar juntando prova. Não deixa passar, né? Não. Se deixar passar batido, você perde seu direito. Por isso que você sempre tem que estar ali
querendo ou não, você gosta muito dos seus patrões, mas eles são seus patrões. Então, infelizmente, não dá pra deixar passar. Tipo, a dona Cleide, ela é muito gente boa comigo. Ela jamais faria isso comigo. Entra com uma ação contra a dona Cleide pra você ver o que vai acontecer. Eu falo que são as relações... Eu gosto muito de fazer analogia com casamento. Você casa... eu falo assim, relação de trabalho, ela começa como um relacionamento. No namoro, todo mundo se ama, contrato de experiência, o colaborador às vezes é muito eficiente, a empresa é maravilhosa, aí passou do contrato de experiência, às vezes a produção do colaborador cai, ou a empresa também começa a deixar a desejar. E isso porque não existe, como eu falei no início, uma cultura na empresa. Aí é muito importante que a empresa, ela entenda o que ela quer, até porque eu sempre defendo, não existe empresa sem funcionário e não existe funcionário sem empresa, é uma mão dupla, então as duas têm que andar em conjunto. Então, assim, se você não tem uma empresa que trata bem os seus colaboradores, os seus funcionários, qual vai ser o reflexo disso lá na frente com o seu cliente? Porque aqui, a gente, infelizmente, eu passei mesmo, há uns 15 dias atrás, uma situação dessa. Eu fui no local para almoçar, liguei antes, porque eu estava trabalhando e atrasou a minha audiência. Rapaz, não, até 4 horas a gente serve. Cheguei lá 3h15, o rapaz que me atendeu, eu falei, não, já fechou a cozinha. Eu falei, mas não é até às 16? A sorte que o proprietário eu tinha ido lá várias vezes durante aquela mesma semana, me viu, não, eu faço ainda. Então, assim, se fosse um outro cliente, ele provavelmente ia perder mais um cliente por conta do funcionário não dar uma informação boa. Mas por quê? Provavelmente porque ele também não foi treinado. Né? Então, assim, o funcionário, ele é reflexo do ambiente que ele vive ali na empresa. Então, não adianta você ter uma empresa linda, tudo maravilhosa, mas você não tratar também os seus colaboradores da forma correta. Eu passei por uma situação bem assim, do jeito que você falou. É um restaurante, né, bem movimentado aqui lá na Ogiva. E não tinha vaga. Todas as vagas estavam reservadas. Era dia das mães ou dia de alguma coisa. E aí... Acho que era dia dos namorados, alguma coisa assim. E aí, a gente foi lá. Só que a gente falou assim, poxa, a reserva é para 2h30, são 11h30. Deixa a gente, né, almoçar. Uma funcionária recebeu a gente, assim, muitíssimo bem. Chegou uma moça em seguida, que tinha outra mesa reservada para 2h30, era 11h30. E a funcionária falou, não pode. Então, você vê a diferença de um para outro. Aí você fala assim, poxa... Se fosse igual, o estabelecimento tinha vendido, porque é um restaurante caro. Sim. Então ia ter vendido, assim, R$500 a mais, né? Que pesa no final. Mas hoje em dia, aqui a gente apoia tanto o trabalhador quanto o empregador. Sim. Mas hoje em dia tá muito difícil você ter uma mão de obra boa. Infelizmente. Uma mão de obra qualificada. Tá muito complicado. Porque você vê as pessoas, meu salário vai cair no final do mês. Se eu não vender um prato aqui, fechar uma conta de R$500, R$600, ele vai cair do mesmo jeito. Exatamente. E se eu fechar, só vai entrar dinheiro... Porque as pessoas pensam assim agora. Eu vou trabalhar pra filha do meu patrão viajar. É isso agora, gente. É verdade. E é o que eu falo, isso é uma ideia muito errada. Porque todo mundo precisa trabalhar, todo trabalho é importantíssimo, independente de qual for. Igual assim, tem muita gente que tem preconceito com venda. Eu sou vendedora. Não, cara, a pessoa que vende, porque todo mundo se vende. A gente está aqui, a gente se vende. A gente vende nosso trabalho, vende no relacionamento, enfim. E a pessoa não se valoriza, é o que eu falo. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. É lógico que para uns um pouco mais difícil do que outro, mas quem corre atrás consegue. Aí é o que eu falo, se você não está satisfeita na empresa que você está hoje, busca outra, mas não se queime, porque você também sendo um mau funcionário, você vai ser mal visto pelas outras pessoas que você possa querer um dia calgar em empresa, principalmente em cidade pequena como é a nossa, né? Que apesar de já ter todos os problemas de cidade grande, ainda é uma cidade que todo mundo se conhece. Todo mundo. Então é muito importante o funcionário ter essa percepção, que ele é o dono da própria vida, mas que se ele não faz o trabalho dele bem, ele vai ficar sempre, às vezes, naquele mesmo mundo dele, né? Sem poder crescer. É verdade. E são pessoas que ficam estagnadas, né? Aí você já não olha mais pelo lado profissional, você olha pelo lado espiritual até. Você fala, cara, espírito de
de pobre. Mas não é pobre financeiramente, gente. É espírito de pobre. A pessoa se conforma com aquilo e não busca uma coisa melhor. Eu tive uma experiência interessante. A minha filha, a gente foi uma vez jantar num restaurante aqui, aí o garçom sempre atende, até a gente esteve lá ontem e o garçom estava lá. E aí ele virou para mim, ela, nossa, você está aqui ainda? Quanto tempo? 7 anos. Aí ele falou assim, eu não fui promovido. Aí minha filha, né, mãe, não dá para ajudar ele não? Eu falei assim, filha, a gente tem que entender por que ele não foi promovido. Não dá para, assim, não tem como processar o dono da empresa. Eu falei, não, tem que entender. Aí eu falei assim, olha, todo mundo que é do mesmo período que ele foi promovido, por que ele não? Às vezes ele não preencheu os mesmos requisitos que os outros estavam ali atrás. E ontem a gente foi lá, ele continuou na mesma função. Então, por que também não buscou outro caminho? Já que ele não teve o reconhecimento que ele acha que ele merece. Então, assim, o que eu falo é você também se autoanalisar, é sair dessa mesmice e galgar o seu caminho, né? É verdade. Você estava falando de banco de horas e tem uma pergunta aqui que é assim. Fui demitido, mas estava devendo banco de horas. Não, o meu banco de horas estava negativo. Por isso, não recebi nada. A empresa zerou minha rescisão. Por que a empresa zerou uma rescisão? É isso que ela quer entender. O banco de horas, ele é um pouco delicado. Por quê? Para ele ter validade, ele tem que ter concordância do funcionário. Muitas empresas, às vezes, erradamente, zeram a rescisão por conta do banco de horas. Sendo que, se ela não tiver documentada, você não pode zerar dessa forma, porque você tem um prazo para cumprir. Então, o ideal é ele verificar qual é o período do banco de horas dele, se estava dentro do período que a lei determina, porque, por exemplo, se for não tiver documentação, ele tem que ser descontado no mesmo mês. Não pode ficar acumulando. Se é um banco de horas homologado na Justiça do Trabalho ou no sindicato, e você pode cobrir de 6 a 12 meses. Então, ele tem que prestar atenção nesses requisitos. Porque se tiver, a rescisão pode sim ser zerada, né? Mas se ele estava negativo e muito tempo e não cumpriu, pode ser que a empresa tenha cometido algum erro. É bem complicado, né? Tem muita brecha nisso, Sim. né? A reforma trabalhista, ela trouxe muitas vantagens e desvantagens para os dois lados, tanto para a empresa como o empregado. O que eu falo eu acredito muito que a empresa, a melhor ferramenta que ela tem quando ela contrata o funcionário é o contrato de trabalho dela. E isso, se você faz um contrato bem elaborado, sem ser um contrato genérico, você já deixa todas essas atividades já documentadas e alinhadas. Então, você vai ter sempre aquela manutenção para não deixar acontecer isso. Porque eu falo, o funcionário com certeza sai da empresa, ninguém quer receber uma rescisão zerada. Não, então, se você trabalhou um período e vai, na hora de pegar a sua rescisão, você está zerada, é complicado. Então, é bom você até informar, acompanhar mês a mês aquele funcionário para que não aconteça isso. Falando em rescisão zerada, tem uma pergunta aqui que encaixa muito, acredito eu, né? O meu chefe pediu para eu abrir uma MEI e começar a prestar serviço para a empresa. Ele me demitiu e eu não tenho direito a nada. É isso mesmo? Depende, né? A MEI, né, que a gente fala, né, que é a pejotização, ela depende. Alguns casos você pode trabalhar como prestador de serviço, sim, mas quando você é funcionário, você é demitido e logo em seguida recontratado, já quebra de cara essa legalidade, vamos dizer assim, porque você tem que ficar 180 dias sem poder ser contratado pela empresa como MEI, para não caracterizar a pejotização. E o que acontece? É uma forma que muitas empresas têm usado para não ter os custos trabalhistas. Só que ele não faz um contrato e trata aquele funcionário ainda como funcionário, e não é. E aí, de fato, para o funcionário, ele perde todos os seus direitos. Assim, direitos na hora que dá demissão. Se ele entrar na justiça e realmente provar que existiu um vínculo empregatício, ele consegue rever toda essa situação. Ele vai receber, provavelmente o salário ele recebia, então o que ele vai receber são os FGTS, o INSS, aquele período de carteira assinada para poder ele dar entrada no seguro-desemprego se ele tiver direito. Mas tem que se tomar muito cuidado com essa questão da pejotização. Que eu falo, hoje, o home office, principalmente o home office, ele trouxe algumas vantagens para quem gosta desse trabalho mais em casa, mais dentro do seu ambiente, né? E muitas das empresas, às vezes, usam a pejotização. Se na categoria for possível, não tem problema nenhum.
Mas, assim, é um contrato que tem que ser muito bem feito, com muitos cuidados, para que depois, no final, a pessoa não saia lesada, né? E a empresa não receba um processo. Porque se a gente parar para pensar, vamos colocar, assim, um auxiliar de serviços. Aí o chefe pega e fala assim... a gente mesmo vai abrir, né? Vamos colocar uma pessoa que não tenha conhecimento acadêmico, jurídico, nada. A gente vai abrir uma empresa para você e a gente mesmo vai pagar. Você vai continuar recebendo seu salário. Só que a gente vai abrir uma empresa de faxina para você. E aí eu vou fazer o seu pagamento nessa empresa porque eu preciso. Eu já ouvi isso. Sim, acontece muito. É ridículo. Sim, é ridículo, gente. Eu não acredito ver uma pessoa que tem uma empresa grande, né? Que precisa desses colaboradores para sua empresa crescer, querer passar a perna nos outros desse jeito. Aí chega na audiência trabalhista, fala, não, ela sabia, excelentíssimo. Não. E assim, quando acontece isso, a Justiça do Trabalho, ela de cara já reconhece o vínculo, não tem como você fugir. É que eu falo, existem situações, por exemplo, hoje a gente tem uma função nova, né, que é o... gestor de redes sociais. A maioria das empresas tem hoje uma pessoa que faz a rede social. Muitas das vezes até o próprio funcionário e outras vezes ele contrata uma pessoa. Esse tipo de trabalho pode ser sim por MEI. Porque a pessoa não vai cumprir uma carga horária, ela vai entregar produtividade. Nesses casos, é super tranquilo você fazer um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço. Porque você tira a nota ali e entrega para o pagamento. Agora que eu falo, o que você não pode querer, isso acontece quase que diariamente, a pessoa me perguntar isso, eu tenho uma secretária e eu quero colocar ela como MEI, porque ela... Eu falei, não, ela vai todo dia de 8 às 5, você cobra... Então, não é MEI, é uma funcionária. Então, não tem para onde você correr, não existe isso. E tem muita dessa questão, mas a pessoa só trabalha 3 vezes na semana, não interessa. Se ela tem subordinação, onerosidade, exclusividade, nem exclusividade, porque hoje você pode trabalhar em 2 empregos, mas ela pode ser caracterizada como funcionária e aí, fatalmente, a empresa vai ser condenada. Arrumar problema para si próprio. Não adianta, arrumar problema. É o barato que sai caro. Pois é, tipo, não vou ter que pagar ali rescisão, não vou ter que pagar FGTS. E falando nisso, o MEI, quando você paga aquela taxa e emite a nota fiscal, ele cobra INSS? Sim, quando você faz o MEI, ele tem as mesmas garantias de um funcionário. A diferença, algumas garantias, a diferença é que você não tem direito ao FGTS, né? E seguro-desemprego quando você presta serviço. Hoje, salvo engano, você já até pode, como MEI, se você é MEI, por exemplo, eu faço bolo. Aí eu abri uma empresa de bolo, mas eu sou funcionário de uma loja. Se aquela loja me manda embora, hoje já se entende que você tem um direito trabalhista mantido, porque antigamente quem era MEI não poderia receber nada de direito trabalhista. Hoje já pode. Mas o MEI você vai para aposentadoria, vai para licença maternidade, auxílio doença. Quando você atrasa, para? Quando atrasa, para. A única coisa que você não pode deixar de fazer é pagar em dia, que aí você perde por um período, acho que de 3 meses, você fica sem a garantia dos benefícios. Então, a ideia é que você pague sempre certinho. O MEI, assim, vamos colocar nessa situação que faz bolo. Aí você engravida, você tem o direito de receber? Tem direito da licença maternidade, porque você contribui para o INSS. Que bacana, gente. Mesmo contribuindo pouco tempo? Mesmo contribuindo... Não, aí a licença maternidade, sim. Agora eu não me lembro de certeza, mas eu acho que a licença maternidade, sim. Você tem direito já, porque na verdade é o direito do nascituro, não é, né? É o direito da funcionária, da pessoa, né? Vamos dizer assim. Mesmo sendo dono da empresa, não? Mesmo sendo dono, como sendo MEI, né? Ah, bacana. Vamos lá. Meu patrão está me dando advertências sem eu merecer, só para me dar justa causa. Sou obrigada a assinar? Não é obrigado a assinar, mas ele pode pedir que 2 pessoas assinem tomando conhecimento daquela advertência. Um mito que existe é que 3 advertências é uma justa causa. Não existe isso. Você pode levar uma justa causa na primeira advertência e você pode levar 500 advertências que não vão gerar uma justa causa. O que eu falo nesse sentido? O que a empresa tem que ter? Um regimento interno. Se você tem um regimento interno que a funcionária assina quando entra na empresa e toma conhecimento, olha, se você praticar
3 faltas graves, consideradas graves, daqui dentro do nosso regimento interno, eu posso te mandar embora por justa causa. Agora, ele simplesmente começar a acumular advertência para caracterizar uma justa causa, depende muito do caso, porque tem situações que não vão caracterizar a justa causa, e muitas das vezes a empresa ela não faz esse processo da forma correta, aí a funcionária vai para a justiça e quebra tudo isso, se for, reverte a justa causa facilmente. Às vezes a gente bate o olho, a gente pensa assim, gente, é complicado ser funcionário, aí você quer abrir uma empresa para você não ser funcionário, aí você tem um funcionário. Gente, olha... Não, eu falo, são 2 mundos que são muito delicados. Porque você ser empresário no Brasil é muito difícil. Você tem uma carga tributária muito alta, você tem a legislação trabalhista que os encargos também são puxados. É lidar com funcionário, você lidar com pessoas, porque não é fácil. E você gerir isso tudo, administrar. A gente sabe que o Brasil, a maior parte das empresas são pequenas empresas. Então, muitas empresas também familiares, que vêm com todo aquele peso de família. Então, se confunde muitas das vezes. Então, é bem delicado. E o funcionário também tem aquele lado que quer ganhar um pouco mais, às vezes a empresa não consegue pagar. Enfim, são 2 caminhos bem delicados, né? Esse mundo trabalhista, empresarial, às vezes dá vontade, assim, sabe, de jogar tudo pra cima. Vamos viver de arte na praia, né, gente? Vamos embora. Vamos viver de arte na praia, que é a melhor coisa que tá tendo. Você pega a planta... Você monta a planta, você vende, você não tem trabalho com ninguém. Nada. Não tem que declarar imposto nenhum em cima daquilo, porque hoje está muito complicado. Vamos para a próxima. Sou um funcionário muito bom. Não é isso não. Eu tenho um funcionário muito bom que não quer assinar a carteira porque ele recebe um auxílio. Olha... Isso aí é outra questão delicada. O que acontece? Como eu falei, quando começa, tudo são flores. E aí, o que geralmente, se a demissão acontece de uma forma legal, porque é o que eu falo, você deve contratar e demitir da mesma forma. Quando você quando você contrata, você não faz uma entrevista com aquela pessoa, na hora de demitir, faça da mesma forma. Olha, eu estou te demitindo hoje, porque você não cumpriu com as minhas expectativas, por conta disso. Deixa claro para o colaborador qual foi a situação que levou à demissão. Nesse caso da contratação, o que acontece? Vocês até, é muito bom para mim porque eu vou deixar de pagar algum imposto agora, tal. Se ele vai embora insatisfeito, ele vai entrar na justiça pedindo aquele período sem carteira assinada. É muito difícil o colaborador que não faz isso. E aí, para a empresa, ela tem 2 gastos. Ela vai ter que contratar um advogado para fazer a defesa para ela e vai ter que pagar para aquele funcionário. Então, para que correr esse risco se você já tem o hábito de contratar, se você já tem o hábito de fazer o certo? Então, não deixa brecha. E o empresário, ele pode pegar e falar assim, olha, você recebe o auxílio do governo, normalmente 600 ou 1.200, né, dependendo. E, poxa, eu quero muito você aqui na nossa empresa, mas você não quer assinar? Beleza. Eu vou fazer um documento. Você assina que você não quer, que você abre mão dos seus direitos. Pode fazer isso? Pode fazer isso, mas é o que eu falo, lá na frente, porque assim, é obrigação da empresa contratar, assinar a carteira do funcionário no primeiro dia de trabalho. Então, o que acontece das vezes? Aí você faz esse documento, leva na justiça e, se dependendo do juiz, ele pode não acatar. Porque na verdade, os 2 estão errados. A empresa está errada porque ela não está cumprindo... fazendo a parte dela, né, que reconheceu pagar os impostos, e o funcionário também. Então, para a justiça isso é complicado. Você pode até ter uma penalidade menor, mas dificilmente você vai ficar isento de alguma coisa. E aí, mas assim, esse pelo menos dá um respaldo, né? Sim, dá um respaldo. Dá um respaldo. Aí você pega e fala assim pro funcionário, desculpa te cortar, mas você pega e fala assim, olha... Você assinou um documento. Você quer entrar na justiça? Beleza. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que devolver todos os auxílios. Acabou. Você não tem mais problema. Exatamente. Não é? E faz o documento falando, se ele entrar na justiça, ele vai ter, eles têm ciência de que ele é penalizado por 2 anos sem poder receber o auxílio, o que for. Porque geralmente é o prazo que a lei determina. É um macete, né? Aquilo. Um não sabe, o outro também não sabe, mas finge que sabe, e por aí vai. Vamos lá, outra aqui. Sou sócio de uma empresa no Simples Nacional que deve impostos. Vendi a empresa e aí como que fica? Os impostos vão para quem comprou ou fica no meu nome?
Depende de como foi a venda. Quando você vende uma empresa, você ainda fica responsável por ela por 2 anos até a data da saída na junta comercial. Nossa, que dor de cabeça. O que acontece? Tanto quem compra como quem vende, às vezes quem vende fala assim, vou vender assim, minha pessoa depois se vira. E quem compra também não tem esse cuidado de buscar as certidões, de saber direito como é que está a vida financeira daquela empresa. E aí, quando acontece de uma ação judicial, uma cobrança, começa aquela briga. Quem paga? E aí que eu falo, acaba ficando mais caro se você não deixa isso já acordado no momento da venda, porque você vai ter que contratar um advogado para processar a parte que ficou devendo, enfim. Então, o ideal é que isso já fique determinado no ato da venda, porque senão você pode correr o risco de ter que pagar sim. Até 2 anos da data da saída da empresa. Nossa, aí... Gente, eu não vou nem falar mais da arte na praia, porque eu sou a favor da arte na praia. Vamos lá. Minha sócia tem dívidas à justiça e pode bloquear os bens da empresa. O que eu faço? Eu tenho... Mas não é da mesma empresa? A gente tem uma sociedade, né? E ela tem dívidas pessoais. Que não é da empresa. Isso. Olha... Geralmente, quando acontece um bloqueio judicial, se ela, na verdade, ela está sendo processada como pessoa física, a primeira coisa que vai ser bloqueada são os bens pessoais dela. Quando acontece um bloqueio que a justiça manda caçar onde ela tem conta, né, que vai pelo CPF, você dificilmente consegue tomar uma ação antes de você ser bloqueado. Aí você vai ter que ir lá informar na justiça, olha, esse valor aqui é da empresa, a parte dela é tantos %, e aí montar uma defesa para poder tirar essa execução, né? Que a gente fala que é embargar a execução. Mas dificilmente você consegue de início, até porque geralmente a parte não está acompanhando o processo. Às vezes você pode até entrar com algum pedido informando que aquela pessoa tem uma sociedade, mas que ela não responde por todos os atos, né? Ver como é que está no contrato social. Ou então já habilitar até no próprio processo de execução informando essa situação. Porque se fosse assim, quem tem a ação ia, né? As empresas iam perder essa ação para causa. Sim. E vamos lá, tem uma situação que é bem complicada. Chegou mais de uma pergunta que é assim: eu tenho um patrão, o meu patrão já é um senhor, ele não sabe fazer Pix, ele não sabe fazer nada. Então, eu faço Pix para ele. Só que tá correndo na minha conta bancária. Não. Tá correndo na minha conta bancária. Tipo assim, a filha dele liga e fala assim: pai, faz um Pix para mim. Aí eu vou lá e faço. Ele me dá no dinheiro, eu tenho dinheiro na conta, eu faço Pix. Só que tá correndo muito dinheiro. Isso aí pode dar problema para ela com a Receita. Porque se ela, por exemplo, declara como isenta e de repente começa a fazer uma movimentação... Uma movimentação grande. Isso aí pode trazer problema para ela. Seria o ideal ela conversar com o dono da empresa e ela ajudar ele com uma empresa do CNPJ. Abrir uma conta empresarial. Que ela possa administrar junto com ele. Já que ele confia ela ao ponto de botar na conta dela, que ele transfira isso para uma conta da empresa. Porque, na verdade, assim, ela que vai acabar, no final das contas, tendo um prejuízo financeiro. Ela vai ter que, se ela acontecer de ela ter que pagar algum imposto, e fora que ela paga imposto na própria conta, né? Porque, assim, fora o salário que corre, né, mais as outras, o dinheiro normal que entra, porque muitas das vezes não entra só o dinheiro do trabalho, entra de vários lugares. Exatamente, o ideal é ela fazer isso. E aí, você já pensou, passa 2.000 hoje, passa 500. E aí vai muito além do que a realidade financeira dela, né? Aí o que eu faço para eu não ser demitido? Não, conversa com ele, olha, vamos abrir uma empresa, já que a empresa tem essa necessidade de movimentação, vamos abrir uma conta para a empresa, para o CNPJ, e aí a gente passa a movimentar isso na conta. Vai ser seguro para você, que vai ter até como comprovar, por exemplo, se ele precisar de um empréstimo bancário, como é que ele vai comprovar a renda se ele não faz essa movimentação bancária? Né? Então, vê com ele essa possibilidade e faz essa abertura da conta pelo CNPJ da empresa. Mas receber, eu acho muito complicado para as duas partes até. Porque assim, não é uma coisa empresarial em si, né? É só pra família dele que ele tá mandando. E aí é até estranho, porque te traz até algumas dúvidas. Como é que ele paga? E os fornecedores? Ele paga tudo com dinheiro? Ele não usa nada com conta? A questão, eu acho que é tudo no boleto, porque parece que Pix, assim, financeiro mesmo,
é essa coisa, né, mais moderna, só passa pela conta desse funcionário. Mas é importante ela verificar, porque o Pix a gente ainda não paga nenhuma tarifa, mas se continuar e começar a ser tarifado, ele pode querer não pagar, enfim. E fora que eu estou te falando, o risco dela começar a movimentar um valor e depois ter que pagar imposto sobre isso. E eu queria conversar um pouco com você sobre o assunto da Larissa Manoela, cara, que tá dando o que falar, hein? Que doideira, né? Como é que fica isso? Ela tinha um contrato, né? E no caso ficaria 33,333, né? Para os três ali, pai, mãe e ela. Ela descobriu que é só 2% que ela tem. Agora você pensa, a Larissa Manoela, uma menina que é podre de rica, só tem 2%. E os pais têm o restante. Isso é o quê? Isso é crime afetivo? Isso é trabalhista? É empresarial? Aonde? Como que vai proceder isso? Olha, você poderia pegar várias áreas do direito. Eu entendo que seria muito a parte contratual e empresarial, né? A gente sabe que quando os filhos são menores, principalmente ela, se eu não me engano, ela começou a trabalhar com 2 ou 4 anos de idade, né? Quem vai gerir são os pais que são responsáveis até os 18 anos. O que não pode acontecer é essa alienação que eles parecem estar praticando com ela. Então você tem que resguardar, porque é fruto do trabalho dela, não é fruto do trabalho. Por mais que eles tenham empresariado ela, assessorado ela, enquanto ela era menor de idade, eles teriam que ter feito alguma forma de resguardar esse valor dela separadamente. Até, vamos botar que era uma empresa, eles também trabalhavam, tinham um prolabore deles. Mas e a parte dela? Não pode ser desigual. Até porque ela, na verdade, é a renda, ela é renda, né? Então, assim, é pano para manga. Eu até quero entender como é que vai ficar essa situação, porque, como eu falei, eu entendo que vai para a parte contratual, vai para a parte empresarial, pode ser um pouco trabalhista, mas e a parte família? Eu não domino muito a área de família, mas assim, como é que vai ficar até essa relação familiar? Pois é, acabada, né? Você viu o áudio do milho? Gente, pelo amor de Deus, a menina que tá na televisão falando, me dá um dinheiro para R$10, não é? Para o milho, para o mate, e para mais o que ela pediu? Eu não lembro agora. Uma empada? Eu não sei. Eu lembro que foi do milho, eu não lembro agora. Eu não acredito nisso. E infelizmente acontece isso muito com mulher, a esposa. Às vezes o marido faz uma empresa, coloca a esposa como sócia. Teve até uma novela também que tinha a mesma coisa. E a pessoa nem sabe que domina aquela parte toda e de repente tem aquela surpresa de que, nossa, eu tenho uma empresa, mas nunca nem movimentei. Pois é. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa situação, principalmente quando envolve família, porque eu falo, olha, eu não sei como é que é a relação dela com a família dela, mas olha que delicado que se ficou agora. Você imagina, você ter todo um problema familiar por conta só de dinheiro, né? São 18 milhões. Milhões, né? Muito dinheiro, né? Isso porque falaram que são 18 milhões. Agora, você acredita que foram só 18 milhões? Eu não lembro, mas ela até recentemente eles tinham comprado uma casa. Até não sei se foi ela que comprou. Foi a da casa de Orlando? Você imagine a fortuna dessa menina. Venderam por 5 milhões a casa. Você acredita? 5 milhões é um apartamento na Praia do Forte, gente. Não é uma casa em Orlando. Isso não tá certo, não. Será que foram 5 milhões de dólares? Provavelmente. Deve ter sido. Vamos lá. Eu sou funcionário CLT e eu trabalho numa confeitaria. Eu queria saber como eu aprendi muita coisa trabalhando nessa confeitaria, se eu posso abrir uma MEI, né? Uma empresa simples, enfim, abrir um CNPJ e começar a comercializar a mesma coisa que eu trabalho. Em tese, não. Mas vamos lá. Se você não for fazer de frente para o dono da empresa, né, não tem problema. Você pode fazer, por exemplo, na sua casa. Eu resolvi sair. iFood. Sim, você pode sair e fazer, até porque não tem como tirar a sua mão de obra, a menos que a empresa tenha feito um contrato com você de exclusividade, de não concorrência. Aí você não pode. Mas se ela não fez, o que a grande maioria não faz, você pode sair e abrir o seu próprio negócio. Porque isso acontece muito com franquia. Você abre uma franquia, você começa a fazer parte de uma franquia, aí às vezes você pega o know-how da franquia e quer abrir uma concorrente. No contrato de franquia não tem, e geralmente as multas são altas. E isso é importante você ter falado, porque tem muitas profissões que você tem, que é muito técnica. Por exemplo, barista.
Quem faz coquetel também, são bartender. Então, assim, são profissões que a pessoa às vezes estuda para ter aquela profissão. Às vezes, muitas das vezes, a própria empresa faz essa qualificação para ele e ele ganha, às vezes, muito mais trabalhando à noite por conta própria do que trabalhando a carga horária de 8 horas no estabelecimento. Então, é importante até que a empresa tenha esse cuidado e o colaborador, se não tiver essa norma no contrato dele, ele pode abrir a empresa dele, trabalhar e ganhar o dinheiro dele. Olha que bacana. Assim, muita gente acha que isso é traição, né? Sim. Cara, eu acho que tudo que é combinado não é traição. Infelizmente, é o que eu falo, é igual quando você começa a namorar. Você fala pro namorado, a gente não tem um relacionamento, então seu relacionamento é fechado. Se você trair, acabou. Então, é a mesma coisa numa relação de trabalho. Como é que você vai falar pro seu patrão? Aqui você tem uma confeitaria. Eu vou vender a mesma coisa que você vende, porque sou eu que faço, até mais barato, porque você tem uma estrutura toda. Exatamente. Né? E aí o patrão vai falar, beleza, acabou, tchau, vai fazer então. Não, com certeza vai terminar num conflito que pode acabar na justiça. Com certeza. Mas é que eu falo, só que se a empresa não tomou os cuidados legais, infelizmente, ela só vai conseguir bloquear alguma coisa se ela for para a justiça. De boca, ela não vai conseguir nada. É igual quando você não registra a marca. E pode ser demitido quando não tiver o contrato de não concorrência? Ele pode ser demitido. Justa causa? Não, justa causa só se ele abrir de frente para o dono da empresa. Para a empresa. Agora, se ele abre na casa dele, ele trabalha no centro e mora em São Pedro da Aldeia. Trabalha aqui e mora em São Pedro da Aldeia. Não tem por que ser uma concorrência, até porque concorrência existe de todas as formas, né? Agora, se eu tenho aqui, eu começo, você está fazendo seu programa de TV aqui, eu vou abrir mesmo com você, de frente para você? Não, aí não. Aí realmente é uma deslealdade até. E, se eu não me engano, a própria lei prevê esse tipo de situação para que o funcionário não faça isso com a empresa. Não tenho certeza agora. Porque você acaba pegando os macetes como... Tipo franquia, tipo a Domino's. Quem trabalha lá sabe como é que faz. E ninguém da pizzaria sabe fazer aquela pizza. E eu não sei porque eu já tentei fazer. Deu muito errado. Mas eu tentei. Ficou igual creme crack. Horrível. É sério. Vamos lá. Eu estava trabalhando no meu horário de almoço e sofri um acidente. É acidente de trabalho? Se ela estava na empresa... Estava na empresa, no horário de almoço. É acidente de trabalho. É acidente de trabalho. Mesmo no horário de almoço? Mesmo no horário de almoço. Se ela está dentro da empresa... Não, peraí, vamos lá, vamos rebobinar. Não, você está dentro da empresa, por isso que eu falo, é muito complicado quando você está dentro da empresa. Vai depender muito de como que foi o acidente. Mas, provavelmente, ela consegue provar que foi um acidente de trabalho. Porque você tem até, às vezes, acidente de percurso. Uma hora antes, não é? Exatamente. E uma hora depois. Exatamente. Então, assim, você pode ir pela mesma teoria, né? Ainda mais estando dentro da empresa, Ainda mais estando dentro da empresa. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma cirurgia no final do mês e a empresa está sabendo e me demitiu. Eita. O que eu faço? Olha, se a empresa tinha conhecimento, e aí você tem que verificar. Prova agora. É uma cirurgia ocasionada por alguma coisa do trabalho, era um problema pessoal, a empresa tinha... Porque demitir, assim, é igual você demitir a pessoa que fica grávida. Só que você tem que provar todo esse contexto que você foi demitida exatamente por conta dessa... Porque você não pode ser demitida dessa forma, né? Mas tem que juntar prova. Nossa, como que junta prova, hein? Olha, eu acho, pra mim, tudo é assim. Você faz um documento e fala assim... Assina aqui. Ou manda pelo WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp é a melhor prova. Tipo, você tira a foto e manda. O PDF, deu visualizado, ele já tem ciência. E é até interessante, porque as próprias empresas pecam muito nisso. Porque manda mensagem pro funcionário fora do horário de trabalho. Tem uma pergunta dessa aqui. Às vezes, xinga o funcionário pelo WhatsApp. Aí o funcionário tá lá só print e acabou. É melhor fecha as portas, porque a indenização vem pesada. Estamos aqui com a advogada que vai trazer uma indenização pesada para vocês. Vamos lá. Eu tenho uma funcionária que ela tá grávida, ela tá atazanando a minha vida, porque ela sabe que ela não pode ser mandada embora. Pelo amor de Deus, o que eu faço?
Olha, dependendo do tipo como ela tá te atazanando, ela faz tudo errado agora, sabe? Porque ela sabe que ela não pode ser mandada embora. Olha, eu já tive 2 casos de demissão de grávida que a Justiça do Trabalho não reverteu. Apesar da uma empresa, ela até tinha tudo muito bem documentado, ela tinha regimento interno, todas as normas de conduta do funcionário. A outra não tinha, mas mesmo assim a gente conseguiu provar que ela estava praticando desídia dentro do local de trabalho. A gente estava praticando o quê? Desídia, que é das causas de justa causa, né? Que quando o funcionário começa a fazer as coisas erradas de propósito, causava prejuízo para a empresa, e aí a justiça não reverteu. Então, assim, o ideal é você analisar a situação, ver de fato quais são os casos que ela está fazendo, e fazendo um relatório, e falar, olha, eu estou te demitindo porque você, por exemplo, se for perda de mercadoria, você perdeu tal mercadoria, isso vai me gerar tanto de prejuízo, e você começar a documentar aquilo. Chama ela para uma conversa, porque o que eu falo, eu acho que toda relação tem que ter um feedback. E aí você fala, ó, se você continuar, você já alerta ela, dá uma advertência para ela, bem detalhada na advertência, o que gerou aquilo, e até falando na advertência, eu sei que você está grávida, mas não é o fato de você estar grávida que você vai começar a praticar atos achando que não vai te causar nenhum problema. E se ela continuar assim, se for o caso, ele pode sim demiti-la. Agora a gente viu aqui a InterTV demite todo mundo que tá grávida, né? Não é pra falar não, né? Todo mundo que engravidou depois roda. Eu acho isso assim... Eu não entendo o porquê dessa mentalidade tão antiga. Porque tem mulheres que, quando estão grávidas, é óbvio que tem gravidez, que são gravidez de risco. A pessoa às vezes fica muito... Cada um tem um passa de uma forma. Mas, gente, tem mulheres que na gravidez produzem muito mais do que uma outra que não está. Então, eu não consigo entender esse preconceito tão arcaico. E assim, tão errado. Né? Porque, assim, a empresa fatalmente vai sofrer uma ação e vai perder se você conseguir provar. Porque, assim, até o que eu percebi, eles esperam, né, dar o prazo certinho. E demite. E você vê que são pessoas, assim, que trabalham muito bem, né? São pessoas que falam muito bem. E não é, tipo, a primeira que a gente vê daqui da região, né? Já tem um pessoalzinho. Né? Aí fica um pouquinho complicada, né? Vamos lá. A empresa, ela me dá vale transporte. Só que eles descobriram que eu vou de carro. Esse vale transporte, ele pode ser revertido em vale gasolina, alguma coisa do tipo? Pode ser revertido, mas é muito importante que isso seja documentado. Porque o vale transporte é um direito do funcionário para ele fazer o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, né? A gente sabe que hoje existe muitas formas de você ir para o trabalho. Tem o Uber, que muitas das vezes sai até ao mesmo preço da passagem. Então, enfim. Então, a empresa, para fazer esse pagamento, eu sempre aconselho que documente, para que no futuro o funcionário depois não reclame que não recebeu, né? E coloque a empresa na justiça. Mas pode fazer um acordo com a empresa e pedir que ele pague o valor da passagem em vale gasolina. E se a empresa só suspender? Porque aqui nesse caso suspenderam. Tipo, você tem carro, eu pago para você vir de transporte público. Mas se você tem um carro e você vem, eu não vou mais te dar. Não, o vale transporte, ele tem que ser usado no transporte público. Se não for usado, a empresa pode suspender. Bacana. Aí que eu falei, é você fazer um acordo com a empresa. Olha, eu não vou usar, mas eu preciso. Mas é muito mais cômodo, até para a própria empresa, às vezes, se ela parar para analisar. Pelo trânsito, né? Pelo horário. Então, assim, é uma questão de conversa, né? Tem outra aqui, que é assim, eu trabalhei 3 meses de experiência, não teve carteira assinada, mas agora o meu patrão não quer me pagar e finge que nem me conhece. Ai, isso infelizmente é uma realidade. Sério, gente, quando eu li, eu falei assim, não é possível que a padaria de não sei quem faz um negócio desse. Não, mas olha, infelizmente é uma prática muito comum na nossa região. Você contratar no período de experiência e depois não assinar a carteira, demitir e não querer pagar as verbas do período de carteira assinada. Até que não são tantas, porque o contrato de experiência, ele não tem a mesma onerosidade de um contrato por prazo indeterminado. Então ela pode sim recorrer à justiça e pedir, porque é o que eu falo, esse período nada conta para sua aposentadoria, conta. Não, mas salário. A questão é salário. Não pagou salário? Não pagou salário. Não. Vai no Ministério do Trabalho e faz uma denúncia.
Gente, aí eu vi que tem que fazer assim, ó. Agora que veio o negócio. Você fala assim, olha só, eu quero receber os meus 10 mil. Aí ele vai falar assim, não, só tô te devendo 3. Aí eu vi que você printa e manda, é isso? Isso serve como prova? Serve como prova, mas no caso dela, eu orientaria ela a fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho. É uma denúncia administrativa, onde a empresa vai ser notificada e provavelmente vai ser autuada por conta dessa prática, porque não deve ser a primeira. E aí, com certeza, ela vai receber uma notificaçãozinha bem bonitinha do Ministério do Trabalho. Que delícia, que delícia. Em vez de pagar o salário da pessoa, trabalhou 3 meses, não tem porquê, 3 gente. meses, você já sabe se você quer ficar com a pessoa ou se não quer. Não, a pessoa Dentro trabalhou de uma semana, 30 você dias, sabe? você tem que pagar, não existe isso. Não tem como a pessoa prestar o serviço para você, trabalhar na sua empresa e não receber nada. E já tá acabando, vamos terminar aqui, vamos lá. Sou vendedor e só recebo por comissão. Faltei e o meu patrão descontou o dia. Pode isso? Pode. Mentira! Pode, pode? Não, se ele faltar... Não, da comissão, se ele recebe só comissão, ele até tem que verificar se isso está certo. Porque quando você recebe só comissão, você tem que ter garantido pelo menos o salário mínimo. Porque aqui ele só recebe, comissão. Mas venda na praia. Você vendeu tantas latas de cerveja, você recebe. Se ele tem carteira assinada... Não tem. Aí é complicado, porque na verdade, assim, todos os direitos dele já estão suprimidos, né? Você não tem nem carteira assinada, mas se ele não foi trabalhar, se ele só recebe por comissão, não tem como ele receber se ele não trabalhou. Se ele aceitou esse tipo de trabalho. Então, mas descontou o dia do trabalho. Não pode, pô. É isso que eu tô falando. Não pode. Ele trabalha na praia. Se ele não tem carteira assinada, não tem salário, não tem. E aí descontou, é como se ele tivesse ficado devendo um dia de trabalho de graça. Claro que não. Claro que não. Eu estou chocada. Mais uma vez, gente, o Instagram, ele acaba com a gente. Você para e você olha assim, tá certo. Não, eu recebo cada mensagem aí que eu fico assim, gente, não é possível que a pessoa ainda cometa esse tipo de situação. E por puro desconhecimento, é o que eu falo. A lei, ela não é feita só para o funcionário como se tinha essa cultura antigamente, é para a empresa também. Só que muitas das vezes a empresa, por desconhecimento ou por achar que vai ter lucro, né, vai ter menos perda financeira, não faz da forma correta. E depois acaba pagando muito, 2 vezes, faz muito pior. Vamos aqui na outra. Nossa, essa é pesada. Essa é pesada porque você fica assim, sabe, pensando, por que a pessoa fez isso? Eu fui aprovado numa vaga de emprego e me deram garantia de contratação. Eu estava empregada, pedi demissão de um emprego. Agora eles não querem me contratar. Um prato cheio para a justiça. Sério? Sério, porque eu não lembro agora o nome da teoria que fala, mas é como se fosse da expectativa do direito. E se ela provar que ela pediu demissão e não foi contratada, tendo sido aprovada, ela tem que provar que ela recebeu o positivo da empresa nova. Ela consegue na justiça uma indenização. Isso aí é fácil. São uma das poucas... Assim, a Justiça do Trabalho, ela dá indenização por danos morais, assédio moral e expectativa de direito, principalmente quando são cargos, às vezes até altos, a indenização são... Nossa, porque a gente para pensar assim, quem se demite abre mão de muita coisa. Perde tudo. Perde o 40%, perde o seguro-desemprego, o saque do FGTS. E aí você vê, vai para outra, aí a empresa que ia contratar, ela tem que restituir aquilo tudo. Sim. E mais um pouco, né? E mais um pouco, porque é o que eu falo. Que a pessoa ainda pelo vai ficar menos os 3 desempregada. meses de experiência, você entende que a pessoa iria ficar. Então, aquilo ali, a empresa já vai ser penalizada. Quando eu li, eu pensei assim, poxa, por que você fez isso, né? Porque até Mas, assinar... Olha, eu vou falar pra você que eu passei por isso. Sério? Eu fiz um processo seletivo há muitos anos atrás para uma empresa daqui de Cabo Frio. Fui para Niterói, fiquei 30 dias em treinamento dentro da empresa. Ela pegou minha carteira de trabalho e não me contratou. E o que você fez? Na época, não fiz nada, porque logo depois eu consegui, como eu fiquei esperando em casa, falei, não vou ficar em casa à toa, né? Consegui um outro emprego. E também não tinha tanto conhecimento, acho que na época não fazia nem direito. Enfim, e não me contratou. Ainda reteve minha carteira por 30 dias. É por isso que, assim, eu... particularmente, é por isso que eu não consigo ser contratada. Não consigo. Gente, é uma dor de cabeça. Porque, assim,
A gente que é aqui do direito não consegue ver ninguém mandando na gente. A gente tem que ter a maior parte da razão das coisas. Tô mentindo? Não, até porque que eu falo, o direito, você estuda para você entender o seu direito. Exatamente. Então, eu falo, e o direito, ele tá em todas as relações da vida. Tá no direito do consumidor, família, trabalho, empresa, tudo tem o direito. Então, quando você passa a conhecer, você não quer aceitar qualquer coisa. É o que eu falo, o conhecimento, ele é libertador. Mesmo que às vezes você não faça uma faculdade de direito, eu falo, você tem que ler pelo menos alguns artigos da Constituição. Se você é funcionário, pelo menos alguns artigos do direito do trabalho. Porque quando você for para uma entrevista, é respaldo. Exatamente, você não vai praticar nada que vai desabonar a sua conduta, que você vai ter conhecimento do que aquilo pode te causar, e você também não vai deixar ninguém crescer em cima de você. Então o direito eu falo, é muito bonito, porque quando você conhece, você passa a não aceitar certas situações. É uma graça, né? Quando a pessoa pega e fala assim: ah, mas eu conheço fulano. Sempre é assim, gente. Olha, o meu primo, ele é policial, tá? Então, se você não fizer isso, a gente vai ter que conversar de uma outra forma. Pronto, acabou. O suficiente pra pessoa se acabar ali, não é? Exatamente. E aí você fica à mercê daquilo dali, que você não sabe se vai, se não vai. Fica à mercê, tipo, de filho de patrão, sabe? Uma coisa insuportável que ninguém tá obrigado a nada. Não. Hoje tá todo mundo saturado, de saco cheio. Essa é a verdade. E eu vou terminar aqui, eu tenho mais 3 perguntas, mas só vou fazer mais uma. Peguei um atestado médico, mas meu chefe tá me obrigando a dizer o motivo do atestado. E ele disse que eu não tô com cara de doente. Bacana. Ele é médico? Bacana, né? Ele não é médico. Não, primeiro ele tem que entender que não é obrigatório você ter o CID, né? Porque isso caracteriza até uma violação da intimidade da pessoa. Então, não é obrigatório ter o CID dentro do atestado médico. E se ele não está acreditando, peça que ela vá no médico do trabalho e verifique qual é a situação que está acontecendo. Agora, ele não pode exigir dela que diga o motivo da doença. E doença, nem todas as doenças você fica com cara de doente. Tem doença que você fica com a cara boa, né? Mas tá doente. Eu, por exemplo, tô com dor no ombro, mas não tô com cara de doente. Não tá com cara de doente, é verdade. Então, essa é a realidade. Cara, a gente já tá finalizando. Ah, tem uma só boa que eu queria perguntar, porque a pessoa insistiu muito, sabe? E como eu tô aqui como uma profissional, ela sabe de tudo do mundo empresarial e do trabalhista, vamos lá. Eu tenho 2 CNPJs. Eu consigo migrar o funcionário de um CNPJ para o outro? Consegue. O que você tem que tomar cuidado é qual é o intuito que você quer. Porque quando você tem 2 empresas, se forem do mesmo ramo, não muda muito a atividade, você pode criar uma sucessão fictícia. E aí, por exemplo, se esse funcionário... Tipo, para limpar imposto, alguma coisa Exatamente. desse tipo. Então, isso para a Justiça do Trabalho pode te dar eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu já tive uma empresa que ela tinha alguns restaurantes e faziam, cada restaurante tinha um CNPJ. E ela pegava, faltou falando, então vai para lá, vai para cá, vai para cá. E aí esse funcionário colocou a empresa na justiça e a justiça entendeu, apesar de não ser o mesmo CNPJ, que era uma sucessão. E isso às vezes te traz alguns problemas como execução. Todo funcionário que te executar, independente de onde ele trabalhou, todos os seus CNPJ vão ficar agarrados. Nossa. Então, você tem que tomar esse cuidado. Agora, tem um lado bom. Quando você tem uma empresa, um grupo empresarial e você faz isso, você pode, de fato, fazer essa alteração sem ferir os direitos trabalhistas. Então, às vezes, pode ser interessante a empresa criar o grupo econômico de fato. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Vamos supor, tá? Eu tenho uma empresa... E a minha empresa ia muito bem, eu tive uma carta de crédito muito grande e eu comprei, tipo, 1 milhão de mercadoria. Não vou pagar meus credores. O que eu faço? Eu recolhi essa mercadoria toda, tô pagando uma pessoa, comecei a pagar uma pessoa lá da roça, 2 mil por mês, que é o suficiente para ela sustentar a família dela, ela tá bem com isso. E vou abrir uma empresa no nome dela e passar essa mercadoria toda para ela. O que pode dar errado? Vamos lá, ver se eu entendi. Você comprou 1 milhão de mercadoria para montar. Olha,
O teu Ou nome... eu comprei no nome de uma pessoa assim, não no meu, mas no nome de uma pessoa assim que já tá com a idade bem avançada, sabe? Ó, se a pessoa ficar viva, ela pode ser executada. Se ela morrer, pode ingressar, né? O espólio dela pode responder pela dívida. Hoje, a execução de dívida, ela tá muito rápida. Antigamente, não se tinha, porque hoje até tem um sistema novo que é o Sniper, que eu ainda não conheço muito bem essa ferramenta. Mas basta um enterzinho do juiz que bloqueia tudo seu. Bacana. Então, Mas não tá associado a mim. Não, se não tiver associado a você, vai estar associado a quem quem fez a compra, ao CNPJ ou CPF que foi utilizado. Aquela pessoa, sim, vai ter... Então é uma fraude que dá pra correr aí É legal, uma fraudezinha. né? E é que eu te falo, isso acontece muito, principalmente com esposa. Às vezes o marido... Não, mas esposa é casado, né? A gente Não, tá falando, mas- tipo assim, de pessoas lá Não, de longe. mas às vezes a pessoa é casada com comunhão, com separação total de bem. Pessoas que têm muito dinheiro, vamos dizer assim, usa desse mecanismo, ou então põe no filho, alguma coisa assim, ou no tio lá da roça. Mas assim, aquela pessoa, ela pode sofrer. Se não tiver nada assim, Morreu, a dívida acabou. a execução vai ficar frustrada, né? Olha, gente, eu não estou aqui para falar que essa fraude é uma fraude que dá certo. Ao contrário. Mas pode dar certo, não dá? Pode dar certo, pode dar certo. A gente já vai encerrar, a gente já passou um pouquinho do horário. Quero agradecer a todos vocês por terem assistido a gente, por estar aqui ouvindo esse bate-papo. Uma coisa bem descontraída, né, Sim, Cíntia? verdade, muito bom. E eu quero desejar boa noite, fiquem todos com Deus. Vou passar para a Cíntia agora poder dar o endereço dela. Você, empregado ou empregador que está precisando de um respaldo jurídico, vai na Cíntia antes, para você não ver. Você não vê o sol nascer quadrado, né, no trabalhista. Não. Não vê, mas vai que, né? Vai que tem alguma situação que você tem que ir para a justiça. A Cíntia tá aqui para resolver. Corta para ela, Orton. Olha, obrigada pelo convite. Foi realmente um bate-papo muito gostoso. Como eu falei, eu acho que o direito, todo mundo tem que ter o conhecimento. Então, assim, parabéns pelo seu programa. Eu acho que traz de forma clara para as pessoas, né, o que é o direito, como você pode ter o seu direito resguardado. O meu escritório fica aqui no Parque Riviera, aqui pertinho, em cima do prédio do Correio da rodoviária, que é de Conjunto Riviera, sala 304. Eu atendo online e presencial. E acho que os dados é isso. Então, em cima do correio ali, gente, o correio ali aqui da rodoviária, né? Isso. Aquele Bem prédio lá em pertinho. cima. Aquele prédiozinho ali em cima. Bacana. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até semana que vem. Semana que vem a gente vê o que a gente vai falar. Vai que, né? Aparece um outro assunto diferente, uma mídia diferente. Obrigada, Cíntia, por estar aqui. Viu? Um prazer, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.